Esse é o Radar Jurídico, é um programa que traz assuntos jurídicos e políticos, nacional e internacional. Veiculado pela TV Rede Livre no YouTube, que você pode acessar, clicar no sininho e participar conosco dos programas atuais e dos que já passaram. Nós vamos falar de um assunto hoje polêmico. Polêmico porque está na mídia, está na hype das redes sociais. Exatamente o que aconteceu na Venezuela. Muitas pessoas criticaram de maneira firme e outras até elogiaram a atitude do presidente Trump de invadir o território venezuelano e sequestrar o presidente Nicolás Maduro, sob um argumento falso de narcotraficantes. Lógico que é falso porque a corte de Nova York, na qual o presidente Nicolás Maduro foi conduzido e teve audiência de custódia hoje pela manhã, e lá já foi alterada a conduta da acusação, que já tiraram a parte de narcotraficante, que ele de fato nunca foi, isso era tudo uma mentira para invadir a Venezuela, e se queira agora a alegação é de que ele facilitou o funcionamento das políticas criminosas dos cartéis. Bom, já mudou totalmente a acusação. Mas o fato mais relevante disso tudo, que a acusação que se conduziu para falsear a prisão sobre um aspecto da legalidade era de que era narcotráfico. Mas, no fundo, o próprio presidente Trump não se conteve, foi nas redes sociais dele, que é o costume, e disse claramente que o objetivo era extrair todo o petróleo e as riquezas minerais da Venezuela. E, inclusive, disse para a vice-presidente da República, que assumiu interinamente o governo da Venezuela, dizendo que ela teria que passar todo o controle das contas, das economias da Venezuela para os Estados Unidos, porque ele disse que queria governar a Venezuela e ela seria apenas uma preposta americana. O que ele não contava era que a vice-presidente fosse discordar da ideia dele. E, pelo contrário, toda a força militar da Venezuela, juntamente com o corpo de governo da vice-presidente, já anunciaram de que tem que respeitar a soberania venezuelana e o povo venezuelano e não vão se submeter a outra ordem que não seja a constitucional venezuelana. Ou seja, já em função disso, o presidente Trump já emitiu uma nova ameaça à vice-presidente, dizendo que ele faria pior com ela do que o que fez com Maduro, e também já anunciou ao presidente da Colômbia, que se contrapôs a essa aberração do presidente Trump, já disse também ao presidente Petro da Colômbia de que ele será o próximo, ou seja, tudo em tom de ameaças. E no mesmo timbre e no mesmo tom ele já anunciou que também vai tomar a Groenlândia, não é? O que é a parte norte dos Estados Unidos, já que é um país independente, tranquilo. Portanto, ele já anunciou que vai replicar essa conduta abusiva e ilegal. O que nós precisamos entender nesta altura é que o direito internacional ou ele se respeita, certo? Ou prevalece o direito internacional, ou vai se normalizar a, a invasão, o sequestro, ou seja, o banditismo, isso aí em outro tempo chamava-se pirataria, né? Você entra em algum lugar, toma o que é do outro e pronto, é o que estão fazendo. Ou se respeita as leis internacionais ou nós vamos viver nesse mundo sem leis. O que fez com que o Conselho de Segurança da ONU se reunisse nessa segunda-feira e imediatamente a maioria quase a totalidade dos países reunidos anunciaram a ilegalidade da atitude do presidente Trump, determinando que ele devolva o presidente Nicolás Maduro e sua esposa para a Venezuela e que não repita esse tipo de conduta porque viola direito internacional. Bom, se nós estamos falando sobre violações de direitos internacionais, nós temos que entender que o respeito à soberania é fato indispensável para a validação e sobrevivência do Estado. Um Estado federativo ou um Estado ou um país que não tem sua soberania respeitada, certamente ele está fadado a ser submisso, a ser uma colônia de um superpoderoso. E o mais grave disso tudo é que, se essa regra prevalecer, nós vamos cair num lugar em que os mais fortes dominarão os mais fracos. Os países sem terem grandes condições econômicas serão submetidos
às grandes potências. E nós viveremos novamente, como há 1000 anos atrás, um mundo de colônias dominadas pelos grandes países. Isso não é mais possível, isso é absolutamente ilegal, e foi isso que o Conselho de Segurança da ONU comunicou aos Estados Unidos para que eles repensassem as medidas e revisse toda essa condição de prisão de um presidente, de um chefe de Estado dentro dos Estados Unidos. Mas o que é mais relevante, nesse momento eu faço questão de dizer, é de que o Congresso americano reprovou essa atitude do presidente. Porque diz a regra constitucional americana de que quando o presidente resolver fazer qualquer missão contra qualquer país do mundo, é necessário a aprovação do Congresso Nacional. O que ele não fez, portanto, o Congresso americano, por sua maioria, inclusive os democratas e os republicanos, se uniram para dizer não ao presidente Trump, que ele não pode fazer isso e de que isso viola a Constituição americana, portanto, ele deve respeito à Constituição americana. Bom, com tudo isso, teve repercussões geopolíticas, porque nós estamos falando do mundo como um todo, e essas atitudes do presidente Trump certamente atingem outros interesses, do Irã, da Rússia, da China e de tantos outros países, e que, por via de regra, também reagiram contra a atitude do presidente Trump. Não é possível sequestrar patrimônio de países. E a China e a Rússia já se posicionaram, e o Irã, de que deram prazo, inclusive, para que os Estados Unidos reconsiderasse tudo o que fez e devolvesse para a Venezuela o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Nós vamos saber que isso terá consequência, e essas consequências poderão surgir de várias maneiras. Pelo temperamento do presidente Trump, tudo pode ser possível. Tudo pode ser possível. Ele não tem qualquer receio de penalidade. Ele acha que está acima da lei e de que ele acha que é o presidente do mundo e que ele faz o que quiser no país que ele quiser. E essas foram as palavras do próprio Donald Trump. Ele faz o que quiser no país que ele quiser. Isso foi o que ele disse. Mas eles sabem que tem a política internacional conduzida muito bem pela ONU, com países, grandes potências do mundo, que não pensam dessa maneira, de que o respeito da multilateralidade das relações dos países faz parte do direito internacional, inclusive o respeito a cada país e a sua soberania e aos seus chefes de Estado. Quem não pensa assim está na contramão da história. E isso pode gerar consequências que nós não sabemos ainda até onde isso vai chegar. Mas eu finalizo isso dizendo com veemência de que a atitude perpetrada pelo presidente Donald Trump contra a Venezuela é uma arbitrariedade que nós não podemos, em nenhuma hipótese, concordar. Portanto, aqui a nossa veemente repulsa a esse tipo de atitude e, sobretudo, o sequestro de um chefe de Estado de maneira arbitrária, porque tem ferramentas para isso, tem a extradição, tem as convenções internacionais que poderiam ser usadas, mas ele usou o arbítrio, a força e a ilegalidade para fazê-lo. Portanto, nós não podemos concordar que nenhum outro país faça isso, em qualquer país que seja. Isso será combatido sempre, porque nós não concordamos com esse tipo de conduta abusiva que nós presenciamos neste fim de semana. O radar jurídico fica por aqui, mas nós estamos antenados ao que está acontecendo no mundo. Em breve nós voltamos com mais notícias importantes para nós, para o nosso país e para o mundo inteiro. Grande abraço e até o próximo episódio.